Olá, turminha, tudo bem? Que legal, né? Eu imagino que vocês já estão preparados para a nossa aula. Eu imagino que você já esteja com o material aí, conforme o anexo que foi enviado, solicitando o material e a imagem também, tá? De qualquer forma, eu vou orientá-los o que a gente vai precisar. Então, vocês vão usar tinta, tá certo? Você pode ter essa caixinha de tinta aqui, ó, como o tio tem a dele. Então você vai usar lá as cores que você vai escolher. O desenho sugere, né, a pintura, mas caso você não tenha, você pode trocar, não tem problema. Caso você não tenha todas as tintas, você pode improvisar com giz de cera, lápis de cor, canetinha. Mas é muito importante que você realize a atividade, tá? Então você vai precisar de tinta, você vai usar uma cola, tá? Alguns recipientezinhos, ó. Vocês vão começar a perceber que eu reciclo bastante coisa também para fazer mistura de tinta, para adicionar a tinta, tá certo? Pincel, um paninho ou um papel, um recipiente com água também, tá certo? Uma coisa que vocês também vão precisar é casca de ovo, conforme solicitado lá. Agora, se você não tiver as casquinhas de ovo, você pode usar pedacinhos de papel picado, papelzinho branco, tá certo? É importante que você use. Então você vai improvisar caso você não tenha a casca do ovo, tá? Que a gente vai trabalhar uma técnica. Então você pode aqui, ó, picotar um papelzinho que vai dar o mesmo efeito, porque a gente vai quebrar as casquinhas do ovo. Tudo bem? Nós vamos trabalhar a obra e aí vocês vão entender por que o ovo. Da Tarsila do Amaral chamada O Ovo. Tá vendo aqui a imagem, ó? Esse anexo já está aí com você. E as cores sugeridas aqui, ó: verde, azul, marrom, preto, roxo e o branco. Tá certo? Como nós já trabalhamos as técnicas da pintura, do desenho nos vídeos anteriores, nas aulas, tá? Vocês vão, a partir desse desenho, da releitura dele, lembrando que reler é você fazer uma leitura do todo, né? Do que é o desenho, das características, dos componentes dele, para poder criar o seu, tá? Para adiantar o nosso vídeo, eu já fiz o meu desenho aqui, ó. Percebe que ele nem está do mesmo tamanho, tá? Desculpa. Percebe que ele nem está do mesmo tamanho, tá vendo, ó? Ele tá maior, ele tem uma proporção maior do ovo, porque o ideal não é você imprimir e desenhar por cima, tá? Fazer isso aqui. É você observar e fazer, trabalhar, né? O exercício do desenho também, tá certo? Depois que você desenhar, você vai contornar com lápis de cor preto ou uma canetinha preta para que você consiga, na hora da pintura, dividir melhor, né? O ambiente aqui para você não ultrapassar a marca de cada desenho, tá? Dúvidas? Legal. Então, vamos à prática dessa atividade. E aí vocês vão entender. Espero muito que vocês gostem, compartilhem nas redes sociais, enviem para os e-mails, tá certo? Que o tio tá bastante feliz com o que o tio tá vendo. Vamos lá? Bom, galera, então vamos lá. Depois que você desenhou, tá? Conforme eu havia falado, a gente vai fazer a aplicação da casquinha do ovo, tá? Você vê que eu tenho o desenho aqui, ó, para ele ficar mais original, tá? Por isso a ideia de colocar a casquinha aqui, ó, porque aí eu nem pinto, eu vou colar as casquinhas, eu só vou pintar as outras partes, tá? Depois, se você quiser usar a tinta branca e dar uma pincelada, não tem problema, tá? Ou deixar apenas a casquinha. Lembrando que se você não tiver a casquinha, você vai fazer com pedacinhos de papel. Mas você vai fazer isso aqui, ó, porque é importante que tenha um relevo aqui, tá? Papel picotado, e aí você vai começar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a cola, tá certo? Aqui, ó. Eu já vou fazer toda a parte interna do ovo com uma cola, tá? Aqui, ó. Não precisa encher tanto de cola. Você tá vendo, ó? Vou colocar aqui, ó, porque depois eu posso com o próprio dedo, tá certo? Eu não recomendo o aluno usar pincel, porque a cola ela vai secando e o pincel fica duro. Eu sempre digo isso também. Tem aluno que gosta de usar o pincel, a não ser que ele tenha um pincel só para isso. E para isso eu falei, ó, você vai ter um papel ou um paninho, tá vendo, ó? Não vai te atrapalhar em nada.
Passei a cola, é simples. Vou pegar a casquinha do ovo, tá certo? Ó. Essa aqui que já tá mais cortada, ó. E esse aqui, gente, ó, um ovo, no máximo 2, já serve. Eu vou apertar ele aqui, ó. Eu vou apertar. Conforme eu vou apertando, galera, ó. Conforme eu vou apertando, eu já vou colando. Então eu vou preencher aqui, ó, esse espaço com a casquinha do ovo. É super simples, tá? Pode acontecer o que? Conforme você vai apertando aqui, ó, você vai empurrando, talvez a sua mão encoste um pouco na cola. Sentiu que isso aconteceu? Dá uma limpadinha, tá certo? E continua. E aí você vai fazer isso, ó, tá? Você vai empurrar a casquinha do ovo e aí você vai observar aonde ainda você não colocou, tá? E aí você vai preenchendo. Então, o que vai acontecer? Você vai preencher todo o ovo com a casquinha, tá certo? Ó. Se você não tiver o ovo, você pode usar um papel branco. Você pode usar também, gente, pedaços de outras cores de papel. De repente você quer colocar um papelzinho mais grosso, depois você pode pintar de branco, certo? Mas você precisa fazer esses recortes, como eu tô fazendo aqui com a casquinha do ovo, e colar, tá? Porque, na verdade, a gente precisa trabalhar aqui uma técnica, até para ficar mais bonito, de mosaico, tá? E o mosaico nada mais é do que pequenos pedacinhos, né? De papel, de azulejo, como a casca de ovo, né? Fragmentos de coisas que você vai juntando, tá? E aí eu tenho mais aqui, ó. Vou colocar. Tem mais casquinhas aqui. Que como a gente tem bastante aqui, então eu tenho, tá? Depois que você terminar, né? Você pode até começar a fazer a pintura. Ou se você preferir, você pode deixar secando aqui, ó, tá? Depois você volta a pintar, isso não importa. Tá certo? Ó. E aí você vai preenchendo. E ó, depois que você completar aqui, ó, o meu já tem até bastante, já tá um pouco pesado. Você pode até dar uma batidinha assim, ó. Você vai perceber que vai cair o excesso da casquinha, ó. Mas o que você colou, fica. E aí é como eu disse, o que você vai fazer? Deixa eu colocar outra casquinha aqui. O que você vai fazer? Depois, se você preferir, depois de seco, você pode pegar a tinta branca, né? E aí você pode dar uma pincelada, tá certo? Mas depois de seco, você vai esperar a cola secar, ok? Depois, então, que você fizer a colagem, você pode iniciar a pintura, tá certo? O verde, azul, roxo, marrom e preto. Você pode usar essas cores ou você pode utilizar outras que você tem, tá? Caso não tenha tinta, você pode usar outro tipo de material, tá certo? Giz de cera, lápis de cor, mas não deixe de realizar atividade. Lembrando que, para eu obter o verde, se eu não tiver, eu vou misturar o azul com o amarelo. Portanto, misturando o azul com o amarelo, eu tenho o verde. Professor, e o roxo? Como eu faço? Azul e vermelho, tá vendo aqui, ó? Azul e vermelho. Então, você percebe na realidade, ó, com as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, você já consegue ter aqui, ó, pro verde, azul e amarelo, pro roxo, o vermelho e o azul, tá? O azul aqui, ó, se você tem ele escuro, para você deixar ele mais clarinho com o céu, você pode usar o branco. Você vai adicionando um pouco de branco no azul, ou você pode pintar de azul, depois ir adicionando o branco na pincelada, tá certo? Que vai clarear. Marrom. Marrom você pode usar o vermelho e o preto, tá certo? Vermelho com preto vai dar marrom. E o branco
que vai ser a casquinha do ovo. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos pintar. Bom, galera, e aí, como ficou a pintura de vocês? Vamos ver? Vamos ver como ficou a minha. Olha só. Então ficou assim, ó. Tá vendo? Como eu disse, o ovo aqui, ó, a casquinha do ovo colada, tá? Se você quiser, você pode dar umas pinceladas aqui, ó, com a tinta branca. Tá certo, ó? Se você achar necessário. Eu dei umas pinceladas, eu dei uma pintadinha, até para ele ficar mais claro, mais limpo, tá? Como eu disse para vocês, usei o verde, misturando, né, o azul com o amarelo, o azul aqui em cima, ó, o roxo, tá? E aqui eu deixei branco mesmo, tá bom? Mas vocês podem, na realidade, pintar, ok? E depois enviar a atividade. Espero muito que vocês tenham gostado, tudo bem? E que vocês enviem para o meu e-mail. Lembrando sempre que você deve ficar em casa. Uma ótima aula para vocês e até o próximo vídeo.